Graça e paz, irmãos. Cordial boa noite, sejam bem-vindos. Que alegria podermos estar na casa do Senhor para estudar a sua palavra. É sempre gratificante para nós aprender de Deus, além de que útil, porque como diz, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é útil para tudo em nossa vida. Irmãos, como é do conhecimento dos irmãos, nós que vínhamos estudando o Evangelho de João e fomos muito abençoados pelo Evangelho, pelo estudo do livro. Hoje nós daremos início a um estudo diferente. O tema de nossa mensagem está aí na tela e o texto que foi lido pelo irmão também está exposto. Nós temos o livro de Ruth e já queria deixar para os irmãos a seguinte informação, que esse é um dos livros que leva, dos dois livros da Bíblia que leva o título de feminino, de mulher, Temos Ruth e temos também o livro de Esther. E o livro de Ruth é um livro rico de instrução para cada um de nós. Hoje nós vamos observar sobre esse tema quando fazemos as escolhas do nosso próprio jeito. E nós vemos isso que é muito comum. Eu é que sei da minha vida, a gente sempre escuta as pessoas falarem isso. Você não sabe nada a respeito de mim, é eu que sei, é eu que tomo as minhas decisões. Então, nós vamos desenvolver um pouco a respeito desse assunto e, com alegria, gostaríamos que todos pudessem ser abençoados pela palavra de Deus. Deste modo, gostaria de trazer, para a gente iniciar como introdução, algumas informações históricas a respeito desse livro, tá bom? A respeito dos ensinos que dele podemos obter para cada um de nós. É muito... digamos, os exemplos que tem, ele trata de muitas necessidades da nossa sociedade e podemos ver isso com muita clareza. Então, nessas informações históricas, vocês podem ver aí na sua Bíblia, o versículo 1, que ele diz, nos dias em que julgavam os juízes. Então, você já nota que o livro de Ruth ele é situado no contexto dos juízes. O livro anterior vai descrever quando os juízes julgavam as causas de Israel. Nós lembramos aos irmãos que Israel havia entrado na terra prometida e a geração antiga havia morrido e o povo entra sob a liderança de Josué, porque o próprio Moisés já tinha morrido. E Josué conduz o povo à terra prometida e, enquanto Josué é vivo, o povo se manteve fiel ao Senhor. Josué e aquela geração mais velha, mais antiga. Mas quando Josué morre, rapidamente o povo cai no pecado, na idolatria, não quer saber da vontade de Deus. Aí o povo vinha à opressão, orava a Deus, Deus levantava um juiz para julgar o povo, para libertar o povo e dirigir o povo no caminho do Senhor. É nesse tempo dos juízes que vocês vão lembrar da história de Sansão. Quem já ouviu falar da história de Sansão? Um juiz que julgava o povo, Jefté. Quem já ouviu falar em Gedeão? Neste período, tá bom? Então os juízes julgavam e vai até até a história de Josué, de Samuel. Até dizem Samuel, o último juiz. E Samuel já velho vai e o povo pede um rei, lembra disso? E quem é o rei que ele levanta? Saul. Vamos lá. Então, Josué vai e unge Saul como rei de Israel. Então, o período dos juízes acaba e entra o período da monarquia. Então, o livro de Ruth situa-se nesse período dos juízes. E esse período, ele é registrado, digamos, um tempo de 350 anos desses acontecimentos, ou seja, o período do livro dos juízes abrange esse tempo de aproximadamente 350 anos da história de Israel. E é nesse contexto que temos essa história de Ruth, tá bom? Ele é inserido nesse contexto dos juízes e quando nós olhamos, nós podemos observar que, lembrem-se disso, como é que começa o período dos juízes? Morte de Josué e aqueles mais velhos. O povo se corrompe e vai até o início da monarquia
pelo rei, o rei Saul. Também notamos, irmãos, 3 aspectos muito importantes. Esse período era um período de instabilidade política, tá bom? Era também um período de colapso moral, onde as pessoas, se você for olhar, por exemplo, Juízes, no capítulo 17, obrigado. Versículo 6, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o quê? O que achava mais reto. Então, note que o povo vivia uma instabilidade política, não havia rei, não havia uma centralidade de poder. Também era um colapso moral, o comportamento, cada um fazia segundo o que eles achavam melhor, e era também uma infidelidade espiritual. Então, o povo vivia desse modo, tá certo? Não havia um controle político, não havia um comportamento moral adequado, e também não havia uma fidelidade espiritual, e isso que marca esse período aqui, de Ruth. De certa forma, nós já notamos que o período era complicado, não é verdade? Difícil. Era um período, digamos assim, de muita superficialidade do povo. O povo só ia a Deus porque estava como? E a gente vê isso hoje também, tá, irmãos? Perceba isso. O povo ia a Deus quando o negócio estava feio, irmão, a coisa estava preta. O negócio estava complicado. À medida que eles eram oprimidos, aí eles clamavam a Deus, aí Deus livrava, mandava Gedeão, mandou Sansão, e Sansão liberta o povo, Gedeão liberta o povo, e o povo fica feliz, mas depois volta-se novamente para o pecado. Então, muita instabilidade. O povo buscava de um modo superficial, mas não buscava de verdade. Era uma época sombria. A gente vê hoje que as pessoas vão a Deus para quê? Para ter seus problemas solucionados. E são a maioria, e são poucos os que vão a Deus porque querem resolver o seu problema espiritual. A maioria vai a Deus porque estão com problemas físicos, financeiros e daí por diante. E a gente não cansa de ver esses testemunhos na televisão, né? Eita, eu estava devendo tanto, né? E fui para a igreja, fiz um voto e já não devo mais nada. Não sei quem pagou minhas contas, mas foi paga. E as pessoas veem e testemunham e falam a respeito disso. Só as pessoas querem buscar a Deus, mas em conformidade com a conveniência, e esse período era de muita superficialidade também. Era uma questão muito sombria. A história de Ruth se levanta nesse contexto, sabe, interessante observar, irmãos, que se levanta como um raio de luz em meio ao mundo escuro. Então, a história de Ruth, ela se apresenta como um raio de esperança, em meio a uma situação de infidelidade espiritual, de colapso moral e de instabilidade política, um período sombrio da história judaica. Então, aparece um raio de luz em meio às trevas. E aí a gente lembra de Jesus, né? E a luz aparece nas trevas. Então, irmãos, nós notamos aqui, tá certo? Considerando como uma perfeita história de amor. Você quer ler um romance perfeito? Vai para o livro de Ruth. Leia o livro de Ruth. E você vai ver uma belíssima história de amor. Mas hoje nós vamos ver tragédia. Hoje nós vamos ver um pouco tragédia. É uma das joias mais ricas e encantadoras de toda a literatura mundial, considerada. Quando nós olhamos o livro de Ruth, ele nos passa um belo romance, ele nos passa uma inspiração e nos passa lições magníficas. Segundo John Peters, ele diz uma coisa, o nome do rapaz é John Peter Lager. Ele diz uma coisa, ele diz assim, esse livro que contém 85 versículos, é como um jardim engrinaldado de rosas perfumadas, cuja beleza e conteúdo jamais podem ser suficientemente enaltecidos. O livro de Ruth. Alexander, eu não vou dizer o sobrenome dele, que é muito complicado, eu não vou me atrever,
Mas ele diz uma coisa bem interessante, ele diz, nenhuma poesia do mundo escreveu um conto mais belo. Então, irmãos, isso nos preparando para que possamos entrar ao livro de Ruth. Falta, digamos assim, o livro de Ruth, ele exalta o amor e a virtude de uma mulher estrangeira, de uma mulher moabita viúva. Fala da oportunidade de reconciliação para todas as nações, quando essas nações buscam refúgio nas asas de quem? Do Deus onipotente, do Deus de Israel. Mostra que Deus não rejeita ninguém que se propõe a olhar para Ele e o buscá-lo. Porque Ruth tinha todos os pré-requisitos para ser rejeitada por Deus. Mas Deus a recebeu. E nós podemos ver isso. Fala dessa oportunidade de reconciliação para todas as nações que buscam abrigo debaixo das asas do Deus vivo. Consulta comigo aí, Ruth 2, versículo 12. Ali, 2, versículo 12, que diz assim: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Note aí, irmãos. Então, nós notamos aqui. E vamos a duas perguntas. A primeira dela, está aí na tela para vocês. A primeira pergunta, que eu gostaria para a gente iniciar: você já se viu na situação de problema que exigiu de você uma decisão difícil de ser tomada? Bom, eu creio que praticamente, eu creio que todos nós, né? Eu não sei, eu posso falar por mim, né? Já. Pense nisso. Segunda pergunta, que eu gostaria que você pensasse, só para você refletir um pouquinho. E quando isso aconteceu, e se aconteceu, em que ou em quem você buscou conselho, orientação? Então, veja o texto que foi lido aqui na introdução, nós vamos reler para a gente continuar a desenvolver. Vamos ler, em seguida nós vamos orar. Versículo 1 a 5, livro de Ruth, capítulo 1, que nós lemos o seguinte, peço toda a atenção dos amados, diz assim: nos dias em que julgavam os judeus, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Oremos. Agradecemos a Ti, amado Deus, por nos dar este momento. Pedimos a Tua bênção sobre Tua palavra e, ao mesmo tempo, ó Deus, aos corações que possa acolher e aplicar em suas vidas. Nos ajuda, pois, ó Deus, de Ti precisamos e em Ti confiamos. Faça a Tua vontade, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós notamos aqui 3 estágios descendentes para a tragédia, ou 3 estágios que conduz à tragédia, e isso é gradual, irmãos. Não é que você vai tomar uma decisão e a sua vida vai desmoronar da noite para o dia. Mas note uma coisa, que os problemas, eles surgem, exige decisão, e quando essa decisão ela não é bem elaborada, ela nos leva a problemas maiores.
Por certa ocasião, eu até falando com uma pessoa, né, e eu disse para eles, olha, um problema pequeno não se resolve criando um problema maior. E eu gostaria que você notasse que este homem, Elimeleque, de Belém de Judá, vai peregrinar na terra de Moabe. E quando nós olhamos, irmãos, o contexto, isso é muito importante. É como você sair da igreja do Senhor para ir peregrinar em campos estranhos. E Elimeleque toma a sua esposa, toma os seus 2 filhos e segue para uma terra estranha. Então nós temos aí o primeiro estágio para a tragédia. E o primeiro deles, nós vamos colocar na tela para você. Uma situação, ou quando a situação extrema leva à escolha errada. Todos nós, irmãos, vamos passar ou já passamos por situações extremas em nossas vidas. Todos nós. Todos nós já encontramos problemas, situações difíceis que precisa ser tomada uma decisão, ser tomada uma atitude. Elimeleque, você pode observar no versículo 1, diz assim, ó, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. A dificuldade era porque a terra se encontrava com fome. Havia fome na terra. Um homem de Belém de Judá, ele saiu a habitar na terra de Moabe. Isso demonstra a autonomia que o homem tem de tomar decisão. E ele tomou uma decisão sem consultar a Deus. Note uma coisa, que ele toma a decisão, ele não procura conselhos, ele segue a sua intuição ou aquilo que ele almejava alcançar. É triste observar, irmãos, que essa autonomia que o homem tem, muitas vezes é o retrato que conduz a seguir no caminho distorcido. E nós podemos observar isso. Se nós olharmos o nosso contexto, também acontece. Quantas vezes as pessoas tomam decisão por sua própria escolha e ainda diz assim, é o que Deus quis, e seja o que Deus quiser. E foi isso que aconteceu com Elimeleque. Vamos para a terra de Moabe, sai da terra prometida, que eles tinham tomado posse e não fazia tanto tempo. E o que é que acontece? Vai peregrinar em uma terra gentílica, uma terra estranha. Ele segue o seu caminho. Acredita-se que fazer as coisas do seu jeito ou do meu jeito é a forma mais importante de se viver a vida. E nós encontramos isso de um modo muito vivido. Deixa de ser besta, vai viver a vida do teu jeito. E as pessoas centralizam e enfatizam esta realidade. Muitas vezes que nós observamos nos relacionamentos de um modo geral. E quando você considera a vontade de Deus, as pessoas já até nomeiam, você está sendo bobo, você está sendo dominado. E isso é muito vivido. Nós notamos aqui que as decisões são tomadas com base naquilo que se pensa ser melhor. Sabe, irmãos, nós temos uma vida. E tem coisas nas nossas vidas que são tão importantes para a gente viver segundo o achômetro humano. Não é verdade? Então, esse homem chega na situação extrema. Não estamos aqui desmerecendo a fome da terra que havia. E esse homem, ele resolve seguir o seu caminho. Essa é cada vez mais a decisão evidente que nós podemos ver nas pessoas. Tomam suas decisões como se Deus não existisse ou como se Deus não se interessasse por aquilo que acontece com você. Mas a prova que Deus se interessa é pelo fato, como diz Paulo lá em Romanos 5, ele diz, pelo fato de ter Deus enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nós temos provas o quanto Deus se importa com aquilo que envolve nossas vidas.
E Elimeleque deveria entender isso. Ele conhecia a história daquele povo saindo lá do Egito e como Deus agiu no decorrer da estrada, do deserto e tudo que Deus fez, dando a posse da terra. E agora ele deixa a terra de Deus para ir para a terra de Moabe, por sua escolha. Notamos, irmãos, que uns decidem fazer justiça com suas próprias mãos, porque se acham no direito ou numa condição de se tornarem justiceiros de erros dos outros. Nós também observamos que outros julgam, cancelam e praticam linchamento de reputação. Nós vemos isso nas redes sociais com frequência. Nós também observamos alguns decidem buscar a solução dos seus problemas fora da vontade de Deus, inclusive crentes. Então, nós observamos essas coisas. Por que é que jovens seguem o caminho, digamos assim, desordenado simplesmente porque não concordam com a atitude ou com a opinião dos seus pais? Aí se rebelam e seguem a desordem. Eles têm na rebeldia a resposta devido às coisas não estarem bem do seu agrado, do seu jeito. E eles seguem isso. Alguém que acha que deve fazer aquilo que Deus se esqueceu de fazer. Então, Elimeleque, Deus esqueceu de nós, não temos pão, estamos com fome, vamos fazer nossa saída. E nas situações difíceis, sabe o que é que eles fazem? Reagem. Devido às coisas não estarem daquele jeito, eles reagem, pecando, ao invés de buscar solução naquilo que Deus planejou para nós. Problema, são pessoas que buscam viver as coisas do seu jeito, quando fazemos as escolhas baseado no nosso próprio jeito. Antônio Mesquita, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o livro de Ruth nos coloca face a face com um drama de família. E eu concordo com ele. Um drama de família que o homem toma a decisão de conduzir seus filhos, sua esposa, no caminho que Deus não tinha autorizado. E muitas vezes nós não lembramos das responsabilidades que recaem sobre nós. Nós temos 3 personagens especiais aqui. Nós temos Ruth, uma moabita. Seu nome traz a ideia de amizade. Nós temos também Noemi. Esse livro poderia até levar o nome de Noemi, mas não foi isso que Deus quis. O seu nome significa agradável. E nós temos também um terceiro personagem que vai surgir lá na frente, chamado Boaz. E Boaz traz a ideia de firmeza, de força. Irmãos, Walter, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o pecado tirou os anjos do céu. Ele diz também que o pecado privou Adão do paraíso. E o pecado também privou os israelitas de adentrarem a terra prometida. E agora está privando Israel de terem pão. O pecado sempre vai trazer privações. O pecado, ele é algo que sempre vai roubar algo de nós. Então, nós temos aí o primeiro estágio para a dificuldade. Então, irmão, para a tragédia, nesse primeiro estágio, Elimeleque, com sua família, ao seguir fora da vontade de Deus, foi privado também da vontade de Deus. Então, nós temos aí, é o primeiro estágio. Tomar decisão errada, em meio a situações extremas, buscar a escolha errada. Então, nós temos o segundo estágio. Veja o versículo 2 que diz: este homem se chama Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Quando a fuga parece ser
a melhor saída. Quantas vezes nós resolvemos fugir dos nossos problemas, irmãos? Quantas vezes nós procuramos nos esconder, nos afastar da vontade de Deus ou afastar dos conselhos de Deus? A vida em Belém estava num contexto difícil, uma situação complicada. A casa do pão estava com as prateleiras vazias. A casa do pão estava com os fornos frios, estava sem provisão. E é interessante observar que uma coisa que incomoda muito é quando o estômago ronca e não há o que preencher esse vazio. Não é verdade? Então Elimeleque se encontra numa situação complicada e nós reconhecemos isso. Mas, irmãos, o que é que a Bíblia nos orienta? Que quando as coisas se complicam, o que é que nós devemos fazer? O que é que o Filho de Deus deve buscar? É fugir de Deus? É não atentar para a vontade de Deus? Houve fome na terra. A palavra Belém, quando ele diz, em Belém de Judá, a palavra Belém significa a casa do pão. E na casa do pão deixou de ter pão. E é um problema, não é verdade? Como é que a casa do pão não tem pão? Deixou de ser um celeiro para ser um lugar de desespero. Deixou de ser um lugar de fartura para ser um lugar de fome. E o que é que Elimeleque faz? Ele elabora uma rota de fuga. Vamos fugir do problema. Vamos nos esconder. Vamos para onde tem uma vida mais fácil. É o que acontece no mundo caído. Somos surpreendidos por problemas inesperados. Nós não esperamos e surgem. Era um período de instabilidade, era um período de dificuldade, era problema político, social, espiritual. Não tinha um governo centralizado, não havia rei em Israel. E cada um fazia segundo o que achava mais certo. E nós encontramos, irmãos, um grande problema, o achômetro humano. E muitas vezes isso é o que se passa. Então, nós temos aqui a escada descendente ou decadente, a qual Elimeleque começa a percorrer. E muito se assemelha com pessoas atualmente. As batalhas eram internas e externas. Internas porque ele estava sem ter comunhão com Deus. Externa porque tudo ao redor era fome e miséria. Então note uma coisa, o quão difícil é. Fome, estômago vazio, fome espiritualmente. Deus se afastou. Ou eu me afastei. Porque Deus não saiu do lugar. E é isso que acontece aqui. O povo recorria a Deus, que os livrava. Quando Deus livrava eles, as coisas se afrouxavam, eles voltavam ao seu caminho, do seu próprio jeito, na sua própria vontade, e não se preocupavam com a vontade de Deus. Irmãos, quando a crise chega, é como uma encruzilhada, que exige de nós uma decisão. Essa decisão se faz necessária. É inevitável. Uns encaram com coragem. Nós encontramos isso. Uns encaram com coragem. O que dizer dos problemas que Jó enfrentou? Jó enfrentou os problemas com coragem. A esposa dele disse, morre. Amaldiçoa Deus e morre. Nós encontramos a história de Elias, que enfrenta os profetas de Baal com coragem, quando vem a ameaça, corre. Então, o que é que nós olhamos? Em determinada situação, nos apresentamos com coragem, mas outros decidem seguir uma rota de fuga, pensando ser mais fácil. Elimeleque significa Deus é rei. Entretanto, neste momento, Deus não era o rei de sua vida. Escolheram fugir em vez de enfrentar a crise. Em vez de olhar para Deus, olharam para as circunstâncias e fugiram de Deus. Quanta responsabilidade isso traz para nós. Enfrentar a crise é melhor do que fugir dela. É preciso buscar abrigo, mas nós não encontramos abrigo em qualquer lugar, não é verdade?
Não é verdade? A gente busca abrigo, busca segurança, a gente busca saída, mas não se encontra isso em qualquer lugar. O verdadeiro abrigo só se encontra no local certo. E o abrigo verdadeiro é as asas do Onipotente, como nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 12. E Boaz diz para Ruth e exalta a atitude de Ruth de procurar abrigo na sombra do Deus de Israel. E é essa a atitude que faltou em Elimeleque. E isso trouxe sofrimento não só para ele. O relato é muito distante de nós, não é verdade? O relato não tem nada a ver com o nosso contexto, tanto cultural como geograficamente. Mas eu pergunto para vocês, será que está tão distante assim que não tem a semelhança com aquilo que nós experimentamos? É quando eu lembro que diz, toda a palavra de Deus é útil, toda a palavra de Deus é útil. E feliz aquele que compreende isso. Nós somos, por natureza, pecadores. E quando nós olhamos aqui, o coração do homem caído é o mesmo, independentemente da época ou da cultura. Então, o fato de termos essa natureza pecadora caída, a nossa tendência natural é reagir pecaminosamente quando as coisas não vão como nós gostaríamos que fosse. Nós reagimos muitas vezes erroneamente quando as coisas não seguem a nossa, digamos, o nosso controle. As pessoas vivem como se Deus não existisse para elas propriamente dito, falam em Deus, mas reagem contrário. Como é que pode a gente falar tanto em Deus e reagir contrário àquilo que Deus deseja que nós venhamos a fazer? E é essa a realidade que Elimeleque se encontra, do versículo 1 ao versículo 5, é a descrição exata desta verdade. As pessoas vivem como se Deus não se importasse com o que acontece com ela. Do modo que nós também vivemos tempos difíceis hoje. E não cessam as notícias, os acontecimentos, e a gente vive período complicado, e isso é recorrente desde a queda de Adão, não é a primeira vez que houve uma pandemia. Não é, irmãos, nós já estamos 2 anos nessa pandemia. Mas não é a primeira, já houve coisas piores ainda do que essa. E tragédias aconteceram. Mas nós notamos, irmãos, que a maior tragédia é quando nós viramos as costas e caminhamos nosso destino, estabelecemos nossas vidas distante do propósito do Criador. E por isso nós chegamos à terceira ideia, ao terceiro degrau rumo à tragédia. E o terceiro é os frutos amargos das escolhas erradas. Tudo que nós fazemos gera consequências, tudo. Isso é inevitável. A partir do versículo 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela só com seus 2 filhos. Versículo 4, os quais casaram-se com mulheres moabitas. Isso aqui também é uma falha, né? Não havia essa autorização, mas casaram. Ora, o nome de um era Orfa e da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. O que foi que aconteceu? Versículo 5, mais tragédia na vida da família. Morrem os 2 filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos 2 filhos e também do seu marido. Tragédia. Então nós encontramos que a escada continua nessa descendente. Nós olhamos aqui, irmãos, que não há refúgio seguro fora da vontade de Deus. Não há refúgio seguro fora da vontade de Deus. Eles foram para Moabe em busca de sobrevivência. O que foi que eles encontraram? Eles encontraram morte. Que contraste, né? Eles buscaram uma saída mais fácil. O que foi que encontraram? Dificuldade. Que se multiplicaram, que se alargaram. Eles foram à busca de pão. Eles encontraram doença, enfermidade.
Nota isso. Eles foram buscar vida, encontraram a sepultura. A terra estrangeira não lhes deu segurança, mas enterro. Mas por que isso? Porque não existe, não há, irmãos, refúgio seguro fora da vontade de Deus. Não há. Você quer paz? Onde é que você vai buscar? Só vai encontrar paz no príncipe da paz. Você quer encontrar alívio? Onde é que você vai encontrar? Só vai encontrar no Senhor da vida, que Ele diz, lançando sobre Ele as nossas ansiedades. Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, versículo 7. Você quer segurança? Ele é uma fortaleza para todo aquele que nele confia. Elimeleque foi buscar na terra de Moabe. Não encontrou o que ele procurava. Quantos sonhos ele tinha planejado, que ele almejava encontrar naquela terra. Mas, irmãos, afastar-se da vontade de Deus não é sabedoria, é loucura. E é isso que sucede. Mesmo após a morte de Elimeleque, a família, liderada pelo filho mais velho, poderia ter tomado uma outra atitude. Já perdemos nosso pai, vamos embora dessa terra. E o que é que ele faz? Casa. O outro segue o exemplo, casa-se também com o moabita. Então, eles permanecem por cerca de 10 anos. Eles poderiam ter regressado para a terra prometida. Emílio Garafolo Neto, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte: contudo, ainda mais fácil que sair do caminho do Senhor é permanecer fora dele. E é uma verdade, irmãos. Ainda mais fácil que sair do caminho do Senhor é permanecer fora dele. A gente vê muitas vezes que até o irmãozinho luta para permanecer no caminho do Senhor, luta, mas não suporta, vai embora. Quando ele vai embora, é mais fácil ele permanecer lá do que ele regressar. De que ele voltar e dizer, pequei contra o céu e perante ti, como o filho pródigo disse. Grande lição traz o filho pródigo. Quando ele está lá no pecado, quando ele está lá na batalha, e quando ele está lá no conflito, nas coisas difíceis, ele diz, ele cai em si. Quem está lá fora não cai em si. Prefere continuar, é mais fácil. Mas ele diz, quantos jornaleiros do meu pai, trabalhadores, não falta pão para eles, eu estou aqui passando fome. E ele diz, eu voltarei para a casa do meu pai, e direi para ele, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, e me faz como um dos teus trabalhadores. E ele volta, mas eu concordo com a frase dita por esse rapaz, Emílio. Ele diz uma coisa, contudo, ainda mais fácil que sair do caminho do Senhor é permanecer fora dele. Serve de alerta para nós. Devemos atentar para isso. Na verdade, são muitos os que preferem o conforto e a estabilidade do que a fidelidade. Procura a saída mais fácil, mesmo que saiba que não é a vontade de Deus aquele caminho. Mas por ser mais fácil, vamos por aqui, Deus não vai se importar. Muitos dizem isso. Irmãos, devemos lembrar que ele diz, misericórdia quero, não quero sacrifício. Tem Deus mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça a sua palavra? Esta pergunta, nós sabemos a resposta. Noemi, que já havia enterrado seu marido, agora ela é forçada a sepultar seus 2 filhos. E o caminho da tragédia vai chegando ao fundo do poço. Noemi se vê viúva. Noemi se vê sem filhos, sem marido, sem amigos, pobre, longe de seu povo, sem esperança.
E essa é a história de Noemi. Quando fazemos, mas graças a Deus que a história não termina aqui, quando fazemos escolhas erradas, querendo dominar o mundo, isso não acaba bem. O que é dominar o mundo? Não é eu me tornar o monarca do mundo, não. Dominar todas as coisas que possa me trazer realização. Controlar os acontecimentos para que possa contribuir com meu bem-estar, com minhas realizações. É dominar as coisas em prol de realizar as minhas expectativas. Isso não acaba bem. E nós temos algumas lições para a nossa vida hoje aqui. Você pode até dizer, e é verdade, o que isso vai trazer de resultado para mim? O que isso significa para mim? Então, nós temos algumas lições para tirar para nós aqui. Então, na primeira lição que nós devemos tirar aqui para nós, nós notamos, irmãos, que diante de grande desafio, descansar em Deus e em sua vontade é a única saída satisfatória. Não adianta buscar descanso em outra coisa. Não resolve. Não adianta tentar buscar saída onde não tem, ou criar opções que não existem. Diante de grandes desafios, o que nós temos que fazer é olhar para Deus e esperar de Deus a solução. Em sua vontade, descansar em sua provisão. É a única coisa que vai trazer satisfação para nós. Porque não existe em outro lugar. Não existe. Quando nós olhamos aqui, nós temos uma outra lição muito importante que nós podemos aplicar para nós hoje. Entender que as respostas mais fáceis, em sua maioria, nos leva cada vez mais para longe do propósito de Deus. E isso é verdade. Não pense que a vida cristã é fácil. A vida cristã, ela é benéfica para nós, mesmo que às vezes pareça difícil. A vida cristã, ela tem seus problemas, ela tem suas dificuldades, nós enfrentamos as batalhas, mas o propósito de Deus continua firme, de sempre estar conosco. E nós vemos aqui. Nós podemos também tirar a lição com a atitude que Elimeleque tomou, de lembrar que seguir por nossa própria conta afasta o bem tão almejado por nós, em vez de aproximá-lo. Onde você quer chegar? O que você tem planejado para a sua vida? Procure saber se é o plano de Deus para você. Porque o único modo de nós alcançarmos sucesso, sermos bem-sucedidos, é se Deus está ao nosso lado. E é interessante observar que quando a multidão se afasta de Jesus, e Jesus se vira para os discípulos e pergunta, vocês querem voltar também? Pedro diz, Senhor, para quem iremos? E se eu perguntar, irmãos, você está procurando essas coisas, é a vontade de Deus para você? Isso vai trazer a bênção de Deus para você? Porque se não for, se a resposta for duvidosa, não é. Então deve lembrar que seguir por nossa própria conta afasta o bem que nós desejamos, em vez de trazê-lo para nós. E nossos planos e escolhas jamais irão suprir nossas expectativas, a menos que estejam alinhados com a vontade de Deus. Quando nós lembramos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para nós. Então, como nós devemos reagir? Eu tenho umas ideias para você. A aplicação. Para o povo de Deus, tudo coopera para o bem. Por que fugir? Não deve fugir. Encare.
porque todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. Histórias com começos difíceis podem terminar em uma bela história de glória e de vitória. Cabe, muitas vezes, como nós reagimos em face das dificuldades. Ou nós traçamos um plano de fuga, ou nós voltamos os olhos para o Senhor e falamos: Senhor, está difícil, me socorre. Eu estava aguardando a cirurgia, cheio de incertezas e pavores. E uma determinada noite, sem conseguir dormir, 2 horas da manhã, e eu sentei na cama e eu disse para Deus: meu Deus, está difícil para mim, eu estou com medo, mas eu não posso e não quero isso. Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. Preciso de ajuda e eu quero resposta. Deste modo, estou aguardando. Então deitei e 2h30 eu consegui dormir. E quando foi de manhã que eu abri a minha leitura bíblica diária, ele disse que as minhas angústias eram as angústias dele. Ele disse que estaria presente em todos os momentos e me sustentaria. Irmãos, e foi assim que eu enfrentei o momento mais difícil da minha vida. Para quem é importante falar isso para vocês, porque foi o momento mais difícil da minha vida. A partir daí, não teve mais insegurança, mas dependência, confiança. Sabe por quê? Porque histórias com começos difíceis resultam em glória quando nós olhamos para Deus, quando nós esperamos em Deus. Então, eis a realidade. Elimeleque cria rota de fuga. A desgraça o esperava. Então, muitas vezes a rota de fuga nos leva para aquilo que nós mais tememos. Deste modo, a melhor saída é olhar para Deus. Assim, como está escrito aí para vocês, para o povo de Deus, tudo coopera para o bem. E encerrando, gostaria de compartilhar com vocês uma frase dita por Champlin, que ele diz que Ruth foi um exemplo vivo da verdade de que a participação do reino de Deus não depende de carne e sangue, e sim de obediência pela fé. Deste modo, todos são chamados para olhar para Deus e ter fé nele, a ponto de descansar nos cuidados dele. E é isso que nós vamos ver no livro de Ruth. Nós vimos que existe um caminho que nós podemos escolher, mas que nos levam a situações mais complicadas, mais difíceis, que pode trazer problemas maiores em vez de solução. Mas quando nós esperamos em Deus, nós descansamos e sabemos que o Senhor está no barco. E o fato de sabermos que Ele está no barco, isso é o bastante. Por quê? Porque aquele que está no barco, ele não é homem, ele é Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos ver esse exemplo e tirar como lição para nós. Descansarmos na vontade de Deus é sempre a melhor e certa opção. Pense nisso. Convido você nesse momento para que possa orar conosco. Nós estaremos encerrando em seguida.